Paz do Senhor. Saudo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los nesta manhã a fazermos um estudo da Bíblia. E eu os convido a abrir suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Amém? Está escrito assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas foram as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Senhores, nós conhecemos história. O ministério de Jesus, de 3 anos, aos 30 anos, o Senhor foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Após isso, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Após essa grande vitória, ele iniciou o seu ministério terrestre na cidade de Cafarnaum e depois se estendeu por todo Israel. O ministério de Jesus foi brilhante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi o resgate pelas nossas vidas. Agora, o mais importante, para a cúpula judaica, era inconcebível que o Deus que os tirou da terra do Egito, que lhes deu a terra de Canaã e que foi profetizada com tanta eloquência por inúmeros profetas e louvado por diversos salmistas, estivesse diante deles, representado por seu Filho, o Filho Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo não poderia estar na pele de um carpinteiro. Um carpinteiro que constrói objetos de madeira não poderia ser o enviado pelo arquiteto do universo. Um galileu nascido em um curral e que cresceu em uma cidade desprezível, que não teve o privilégio de ser ensinado aos pés dos escribas e dos fariseus, não poderia jamais ser o Cristo, o Messias esperado há tantos séculos pelo povo de Israel. Inconcebível. Quem eram os fariseus, irmãos Celso? Os fariseus eram membros de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus. Você pode ver isso lá em Atos, no capítulo 23, versículo 8. Porém, se uniram para combater Jesus e os seus seguidores. Primeira vez que eles se uniram. E quem eram os saduceus, irmão Celso? Saduceus, durante o tempo de Cristo e do Novo Testamento, aqueles que eram saduceus eram aristocratas. Eles tinham a tendência de ser rico e de ocupar cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote e de sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria dos 70 lugares do conselho regente, chamado de Sinédrio. Eles trabalhavam muito duro para manter a paz através de sempre seguir as decisões de Roma. Israel, nessa época, estava sob o controle de Roma. E, na realidade, pareciam estar mais preocupados com a política do que com o religioso, porque eles estavam sempre tentando acomodar os gostos de Roma. E porque eram ricos e de classe alta, eles não se relacionavam bem com o homem comum. Nem o homem comum se relacionava bem com eles. Não é diferente nos nossos dias, né, meus amigos? Quantos estão se vendendo para o mundo? Pasmem, mas hoje existem pastores maçons.
Olha o mundanismo entrando dentro da igreja. No século IV, o imperador Constantino relativizou a lei. Ele fez uma espécie de miscelânea, ou seja, misturando cristianismo com paganismo. O imperador Constantino foi o homem que fundou as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que muitos cristãos entenderam essa jogada política. O que Constantino viu? Ele viu que mesmo sendo perseguido, os cristãos eles perseveravam, era um grupo poderoso. E era necessário agora ter o apoio desse grupo, glorificado seja o nome do Senhor. Mesmo no tempo de Nero, que a perseguição era mais acirrada, os cristãos eles perseveravam, glorificado seja o nome do Senhor. E agora o imperador Constantino resolve fundar as bases da Igreja Católica Apostólica Romana e acabou com essa perseguição. Muitos cristãos não aceitaram isso, louvado seja o nome do Senhor, e foram mortos, queimados, perseguidos. O que Constantino criou foi um sincretismo religioso, para que você possa entender quais são os deuses ou Jesus do sincretismo religioso de hoje. São Judas Tadeu, São Pedro, Padre Cícero, Aparecida, Apolo, Afrodite. Esses são os deuses do sincretismo religioso. A nossa religião é cristocêntrica, onde Cristo é o centro das nossas atenções. Mas enfim, como o pecado entrou no mundo? Ele entrou no mundo através de Adão. Adão abriu as portas para o pecado e em seguida veio a morte. Com o pecado entrou a morte. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, criou os seres humanos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Nota que Eva não está aqui ainda, mas lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Olha que maravilha. Homem e mulher. Você vai ver que Adão está sozinho aqui. Mais tarde Deus faz Adão cair num sono, tira uma de suas costelas e formou Eva. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4, agora vem a semente da serpente. Serpente, irmão Celso? Que serpente? Satanás usou a serpente, que era o animal mais astuto do paraíso, tá? Para poder seduzir Eva e induzir Eva a pecar. Então a serpente ali falou. Ou seja, a semente foi a palavra dela, que Eva comeu dessa semente. E lá mais tarde você vai ver que daí vem o fruto. Nasce Caim e Abel. E há o primeiro homicídio no paraíso. Fruto da serpente. Nasce Caim. E você vê que Caim verdadeiramente, embora tenha saído de Eva, mas não era fruto de Deus, mas era fruto da serpente. Caim é rejeitado por Deus, né? Ambos foram oferecer um sacrifício a Deus, né? Foram oferecer a Deus Caim e Abel. E Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E mais tarde Caim sai da presença de Deus e conhece a sua esposa. Conhecer, aqui na Bíblia, é coabitar com ela. Conheceu sua esposa e ali formaram uma civilização independente de Deus. E aí teve o primeiro filho chamado Enoque, e Caim edificou uma cidade e deu o nome a ela do seu filho, e essa geração se espalhou por aí. Lembra da Torre de Babel, o rei Nirode, que foi o construtor daquilo ali? Então, isso é semente de Caim, e por aí afora. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa semente é a semente que está no nosso meio, homens matando, roubando, desprovido de amor, uma geração totalmente má. E isso não agrada ao Senhor. Sodoma e Gomorra também foram destruídas, justamente porque Deus já não aguentava, não havia 10 justos dentro daquela cidade. Os amalequitas, você lembra quando o Senhor mandou Samuel dar ordem a Saul para poder acabar com os amalequitas? E Saul não cumpriu a ordem totalmente, ainda poupou o rei Agag
e o melhor do gado. Você vê como é que são as coisas. Deus queria erradicar o mal. Lembra dos amorreus, os heteus, os jebuseus, os filisteus que ocupavam a terra prometida de Canaã? Deus não acabou com essa geração toda? Não vai ser diferente não, meu irmão. O juízo de Deus ele está para vir. Glorificado seja o nome do Senhor. Então hoje eu ouso dizer que demônios, gerações de Caim, rodam no nosso meio, andam no nosso meio. Homens totalmente desprovidos, que não querem ouvir Deus de jeito nenhum, porque não são dos nossos. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, Ele nos escolheu. A palavra diz que não fomos nós que o escolhemos. Não é assim que está escrito? Não foste vós que me escolheste. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então nós temos o privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor. Ele nos chamou para uma grande obra, e nós precisamos tomar consciência disso. Amados, quando nós nos conscientizarmos da posição no mundo espiritual no qual o Senhor nos colocou, nada nem ninguém poderá nos resistir. Nós temos nas mãos um poder que o Senhor nos concedeu para curar enfermos, para fazer maravilhas. Lembra quando ele partiu? Ele disse que nós faríamos sinais maiores do que foi feito. Lá em Lucas 10, 19, ele diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará mal algum. Esse poder já nos foi dado. Nós temos esse poder, porque o Senhor nos concedeu. Eu costumo dizer que nós, os cristãos salvos, só iremos para o inferno se quisermos, porque hoje nós temos os nossos olhos desvendados. O véu rasgou, nós temos acesso ao Pai, e o salvo, ele não é dominado pelo pecado, meu irmão. Aqueles que ainda estão perdidos em seus delitos e pecados, ainda não está, a João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, ainda não chegou até eles. Mas nós somos os sacerdotes constituídos por Deus para pregar o Evangelho para esse povo. Hoje há uma inversão de valores muito grande, tem pessoas confundindo. A palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas hoje estão invertendo. Olha o que estão fazendo. Ide por todo o mundo e proporcione divertimento para as pessoas que não querem mais ouvir o Evangelho. Não foi isso que foi dito. Mas hoje, os nossos púlpitos se transformaram em palco. Onde havia um levita, hoje tem cantores com coreografia. Raramente, Satanás usou uma estratégia tão forte. Que estratégia é essa, irmão Celso? É sugerir à igreja que a sua missão, ou melhor, que parte da sua missão, é promover eventos, entretenimentos para o povo com vista a ganhá-los. O que tem que atrair o homem e a mulher de Deus é a palavra, é a verdade, é a conduta, e não o entretenimento. Porque nós estamos assumindo um conceito humanista. Que conceito humanista é esse, irmão Celso? Os fins justificam os meios. Não, conosco não é desta forma. Hoje, o conceito que se tem de um pastor, do sucesso do pastor, é o número de membros que ele tem. Estão valorizando mais o ter do que o ser. Não é desta forma. O nosso Deus trabalha em cima de qualidade. Deus é espírito e importa que os que o adorem o façam em espírito e verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos louvar a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória.
Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias. O sangue de Jesus há poder. Basta somente você crer. Tudo que pedis em oração, crendo receberás, crendo receberás. Como entender um Deus que deu a vida pelos seus? Como entender tanto amor manifestado em dor, sofrimento e clamor? Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não, não, não. Eu a si mesmo em resgate pelas nossas transgressões. Foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Venceu o diabo e a morte. 1 Pedro 3, versículo 19. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não, não, não. Eu a si mesmo em resgate pelas nossas transgressões. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não, não, não. E lá no Caveira, ou no Gólgota, ele foi abandonado pelos seus discípulos, mas estava ali João, o discípulo do amor, estava sua mãe e estava Maria Madalena. Com Jesus ali naqueles últimos momentos, o Senhor perdoou aqueles homens. Ele entendia o sistema da época, o medo que se apoderou do coração deles. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não, não, não. Eu a si mesmo em resgate pelas nossas transgressões. Jesus desculpou homens indesculpáveis. Que homem é esse que não dá treva ao amor? E ele nos deixou o segundo maior mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele diz na sua palavra, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu amarei e me manifestarei a ele. Senhor, nesta manhã eu quero entregar nas tuas mãos meu pastor Márcio, sua esposa Rosana,
a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Flamengo nas tuas mãos. Pai, glorifica teu nome no seio da tua igreja. Pega cada departamento daqueles, departamento das senhoras, das crianças, dos jovens, o grupo de varão. Glorifica teu nome no nosso meio, Pai. Quero entregar nas tuas mãos também a minha filha Monique. Guarda os caminhos dela, Senhor. Glorifica teu nome na vida da minha filha. Repreenda toda a fúria do adversário contra a vida da minha filhinha. Toma nas tuas mãos também o meu filho Leonardo, Senhor. Onde quer que ele esteja, guarda os caminhos dele. Livra ele de todo mal. Repreenda toda a fúria do adversário contra a vida do meu filho. Toma nas tuas mãos a minha filha Luana, a minha netinha Mariana. Guarda, Senhor. Repreenda toda a fúria do adversário contra a vida dessas crianças, Senhor. Quero entregar também nas tuas mãos a menina Poliana, meu irmão Jefferson, Senhor, toda a família dele. Quero entregar o doutor Jânio, Carlos André, Mário Conchá. Quero entregar a Flex, Senhor, todos aqueles que trabalham ali. Guarda, Senhor, livra de todo mal, abençoa. Glorifica teu nome na vida de cada um deles, ó Deus Santo. Toma nas tuas mãos também a minha mãe. Toma nas tuas mãos 3 mulheres em especial que eu lhe entrego. Rosana, Simone. Toma nas tuas mãos, Senhor, a minha irmã Heloísa. Repreenda toda a fúria do adversário contra a vida dessas mulheres, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai amado, a Sandra. Toma nas tuas mãos a Luciene, Senhor, o Carlinho, a Denise, a Tatá. Toma nas tuas mãos a Janete, a Lúcia, Senhor, o Nelson, a Dona Emília. Toma nas tuas mãos o pastor Renan, o pastor Moisés, Senhor. Glorifica teu nome na vida desses homens de Deus, Pai. Toma nas tuas mãos a minha vida, Senhor. Faça de mim uma atalaia na tua presença. Eu te clamo nesta noite, Pai, sabedoria dos altos céus. Pai, saúde para continuar minha jornada, Pai. E eu te peço, não me deixe ser um mentiroso, Senhor. Oh, Pai, que eu venha sempre falar a verdade, andar na verdade. Quero ser um exemplo, mas eu preciso te pedir antes de tudo. Me ensine a descer a casa do olheiro, Senhor. Me ensine a olhar o meu semelhante, entender que ele tem defeitos de qualidade, Pai, e que eu também não sou perfeito. Toma nas tuas mãos a irmã Ruth, a irmã Jo, o meu irmão Dal, o meu irmão Edson. Toma a Rebequinha nas tuas mãos, a Janaína, a Nádia, Senhor. Toma nas tuas mãos a irmã Vera, a irmã Vilma, Senhor. Toma nas tuas mãos o meu irmão Denildo, Pai. Glorifica teu nome na vida desse varão. Toma nas tuas mãos a irmã Daniele, o pastor, o presidente José Vicente Vieira, Senhor. Esta obra é tua, o departamento é teu, tudo é teu, Senhor. Operando o Senhor, quem poderá impedir? Oh, Deus amado, eu quero te agradecer pelo dia maravilhoso que tu nos concede hoje. Eu quero te agradecer pelo ar que respiramos, pelo ir e vir, pelo deitar e levantar. Eu quero te agradecer, Senhor, por me manter neste lugar. Oh, Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida, Senhor. Muito obrigado por ter me escolhido, Pai. Quando eu andava perdidos em trevas, tu me trouxe para a tua maravilhosa luz. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não, não, não. Eu assim mesmo em resgate pelas nossas transgressões. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Só o Senhor é Deus. Meu Deus, eu preciso te agradecer, mas eu quero, Senhor, te pedir nesta manhã, trabalha nos meus projetos, guarda meu coração, não me permita desviar. Senhor, continue a falar com o teu servo. Eu quero te servir, eu quero te adorar na beleza da tua santidade, porque só tu é digno de toda honra e toda glória.
obrigado pela minha congregação, pelos meus irmãos. Pai, eu profetizo hoje na vida do Mateuzinho, filho da irmã Rosana, será um grande homem de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor.